Graça e paz, amadas irmãs e irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja conosco, com todos nós. Nós vimos o quanto somos idênticos com Pedro. E na meditação, em relação a Pedro, em relação a nós, quando nós vimos no versículo 21, a partir do 15, quando Jesus pergunta por 3 vezes se Simão Pedro, tu me amas? Eu vejo quando o Pedro ali se entristece. Eu percebo, igreja amada, que aquela tristeza de Pedro é exatamente porque lá no fundo, ele sabia que ele não estava verdadeiramente convertido. E se a gente parar para observar isso em alguns momentos da nossa vida, nós temos muito que aprender ainda nessa caminhada, né? Não podemos desistir. Mas enfim, por fim veremos hoje, na nossa meditação, vamos abrir a palavra de Deus, a nossa Bíblia, em João 6:68. João 6:68, né, onde alguns discípulos estão se retirando e Jesus pergunta se porventura queres também vós retirar? Mas Pedro, prontamente ali, eu diria, ele ainda não estava verdadeiramente convertido, mas ele já tinha convicção de quem era verdadeiramente o Senhor dele. Então ele responde no 68, respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós também temos que ter essa convicção que nós não temos outro lugar para ir, igreja. Para onde nós iremos? Nós já sabemos e cremos que Jesus é o Santo de Deus, que Ele é o nosso Senhor. Nós não temos para onde ir, ainda que não estamos convertidos, ou chegamos aí a um nível mais ou menos razoável, não podemos desistir, mas temos que ter a certeza que nós não temos outro lugar para ir. Então, esse lado de Pedro em nós, ele tem que estar gritando dentro de nós. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Senhor? Se só em Ti, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos que perceber quão somos parecidos com Pedro e quanto nós temos que aprender com Pedro. Igreja amada do Senhor, poderíamos nos identificar com muitos outros na palavra de Deus, mas por que Pedro? Exatamente por isso, porque Pedro errou, Pedro vacilou, Pedro tentou resolver muitas coisas com a força do braço. Nós somos assim. Mas a gente vê aqui um Pedro que, diante de todas essas lutas, ele tinha a convicção que só em Jesus, ele tinha as palavras de vida eterna. E nós temos que ter a convicção de Pedro. É só em Jesus, não há outro. Então, igreja amada do Senhor, a gente vai aprendendo com os outros, a gente vai aprendendo com a palavra, a gente vai aprendendo nessa caminhada. E não teria outro que poderia nos ensinar tão de forma grandiosa como eu tenho aprendido e observado em Pedro, porque a gente vê muito de nós nele e vice-versa. Eram vários discípulos aqui, né? E tinham 12. Mas foi exatamente Pedro que falou: para onde iremos, Senhor? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia também lá em Atos, Atos dos Apóstolos. Vamos lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, vamos aqui no 4 primeiro. Atos dos Apóstolos 4. Aqui Atos dos Apóstolos 4. Nós vamos ler aqui no 4, onde Pedro e João, eles foram presos, né? E aqui em Atos dos Apóstolos, no 19, 4:19, eu acho muito lindo aqui quando diz, eles estavam sendo interrogados. Mas Pedro e João lhes responderam: julgais se é justo diante de Deus
ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Aí a gente vai um pouco mais à frente, a igreja estava em oração, eles foram soltos, mas foram presos mais uma vez. E a gente vai lá no 5. Agora nós vamos em Atos 5, 29, igreja. Atos 5, 29. Mais uma vez eles tinham sido presos. E aqui então no 29 diz: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia! Esse temos que ser nós. Hoje esse nosso lado Pedro precisa de começar a fluir. Porque não importa estar obedecendo a pessoas, como eles aqui já estavam convictos. Agora sim, Pedro que está verdadeiramente convertido. Tão convertido, Pedro se tornou a igreja. E nós temos que se tornar ao ponto dele ver o quanto ele era indigno. Isso aqui não está na Bíblia. Mas ele viu tanto que ele era indigno. Isso já diz em outros estudos na teologia, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele achou tão indigno que não era digno de ser crucificado da mesma forma que o Senhor dele, que o nosso Senhor. Então, que a gente possa entender que a nossa caminhada, ela pode ter altos e baixos. Quando a gente entristece, a gente tem que falar glória a Deus pela minha tristeza. Isso significa que eu não estou 100% ou nem 90% convertido. Mas o nosso Deus, ele é compassivo. Ele é um Deus de muita paciência e de muito amor. E ele não abandona nenhum deles, nenhum de nós, nenhum, assim como ele não abandonou nenhum deles, a não ser o que quis ser abandonado. Oh, aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Vamos aprender. Aprender com pessoas também. Quando erra, vamos aprender que não devemos errar. Mas ver que pessoas que estão seguindo o mesmo nível nosso, nos altos e baixos da caminhada, mas que chegaram lá. Oh, aleluia. E nós vamos chegar também. Nós vamos chegar. Nós não podemos desistir. Crendo que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E crendo que assim como Pedro e os apóstolos, assim como Pedro e João, e assim como Pedro e os outros apóstolos, mas eu vou citar Pedro, porque cita claramente ele nas duas. Antes importa agradar a Deus e não a homens. Então vamos estar firmes na palavra. Tem muitas coisas na palavra que quando a gente diz não agrada as pessoas, não. Ah, mas não agrada mesmo. Tem muitas coisas que hoje as pessoas olham na palavra e falam, não, mas isso não é mais assim não. Opa, que isso? Importa obedecer a Deus e não a homens. Então, que a gente possa, cada dia mais e mais, buscar sabedoria no Senhor. E o que está na palavra, que foi dito, é dito e pronto. A gente tem que entender que o Senhor falou, está dito. Não é pegar um versículo aqui, outro ali, e simplesmente achar, não, mas esse aqui é o que eu quero, não. Nós temos que querer toda a palavra de Deus. Porque a palavra é o próprio Jesus, porque ele é o verbo, ele é a palavra. Ele é a palavra. Aleluia. Então vamos orar. E vamos estar pedindo ao Senhor que nós possamos, sim, ter as nossas falhas de vez em quando, até para aprender com elas. Mas é buscando nele. Ó Deus Santo, é buscando em Ti, Senhor. Pai de amor amado, bendito, é buscando em Ti, ó Deus, que nós vamos chegar lá. Que nós vamos vencer a caminhada, Senhor. Não importa os altos e baixos das nossas vidas, nós só precisamos ter a certeza de que o Senhor é o nosso Deus e que só em Ti, Deus, nós encontramos palavras de vida eterna, e as palavras de vida eterna hoje estão expressas em um livro maravilhoso. E nós podemos deixar de lado a nossa ignorância, Senhor, a nossa mania de achar que sabemos tudo ou que sabemos alguma coisa. Porque se não vier de Ti essa sabedoria, toda sabedoria que vem para nós é vã. E como está escrito, o que importa é agradar a Ti, ó Deus, e não a homens. A partir do momento que nós agradamos a Ti, Senhor, se os homens, as pessoas do nosso lado, estiverem seguindo a mesma caminhada com o mesmo propósito, eles vão se sentir agradados também. E se não, meu Pai, que nós possamos ser canal de bênção para convencer os que estão perdidos.
não com palavras vãs, Senhor, mas com as nossas atitudes, obedecendo a Ti, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, aleluia, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.